A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para mais um dia da nossa campanha, que tem sido uma bênção. O Senhor tem falado aos nossos corações, porque a palavra também, primeiro, ela tem que falar comigo. E gigantes têm caído por terra, mais um irá cair, no nome do Senhor Jesus. E vai ser gigante interior, gigante exterior, no dia de hoje. E a nossa campanha ela está baseada em Números, no capítulo 13, e no versículo 33, ali nos conta que ali os espias, ou os comissionados, ou os missionários, conforme a versão da sua Bíblia, eles vieram trazendo um relatório para Moisés, um relatório negativo, um relatório que estava ali falando mal da terra, porque tudo aquilo que Deus nos dá, Ele é bom. Tudo é bom. Deus não dá nada para nós que não seja bom, belo. E ali eles estavam, então, falando mal da terra que o Senhor havia prometido aos filhos de Israel. Falando que havia gigante, que havia os filhos de Anak, que eram os nefilins, que habitavam ali na terra, e outros povos também estavam naquela terra. Os homens eram fortes, eram homens valentes, de grandes estatura, e eles se sentiam como gafanhoto aos olhos daqueles homens. Eles chegaram temerosos, medrosos, e ali falando com os outros, com os filhos de Israel, passando esse relatório, porque toda a congregação estava reunida, todo o povo estava reunido, e não era pouco, era 600 mil homens, fora mulheres e crianças, era muita gente, uma multidão, que estava na responsabilidade de Moisés, e aquele povo então começou a se alvoroçar. Ficaram todos agitado, o acampamento ficou agitado, começaram então a murmurar contra a vida de Moisés, a ponto de querer matar Moisés. Quando Josué e Caleb viram aquela situação, eles se colocaram em pé diante da congregação dos filhos de Israel e começaram a mostrar o lado bom da terra. Que realmente aquela terra era uma terra que manava leite e mel. Ali havia sim gigante na terra. Havia homens fortes e poderosos. Mas só que se tão somente os filhos de Israel agradassem os olhos de Deus, Deus daria aquela terra a eles. Eu já quero fazer uma aplicação, que muitas das vezes o Senhor tem algo para as nossas vidas, porque, como eu já mencionei, o que Deus dá é bom, mas Deus nos prova. Deus, Ele faz nós passar por uma prova, para ver se realmente merecemos aquilo que Ele tem para nossas vidas. E os filhos de Israel estavam passando por uma prova. E, muitas das vezes, nós murmuramos contra o Senhor. A murmuração faz com que nós perdemos a nossa bênção. A murmuração é como pecado de feitiçaria. E Deus tinha colocado ali Moisés como líder daquele povo, que seria uma nação, a nação de Israel. E aquele povo não estava respeitando. Aquele povo se rebelaram contra Moisés. Ali, Josué e Caleb chegaram a rasgar as suas vestes. Rasgaram as suas vestes de ver a situação. O povo chorou a noite inteira. Você trouxe nós lá do Egito para nós morrer nesse deserto diante desse povo, ser devorado por esse povo. Toda a vida estava tocando lá no Egito. Viviam escravo, eram torturados, mas estavam sempre lembrando do Egito. É o que acontece muitas das vezes com muitas pessoas. Deus tira do Egito, que é o mundo, da escravidão do pecado, faz dele uma nova criatura, e quando ele passa por provas, por perseguições, porque Deus está provando, se levanta contra o Senhor.
já não quer mais ir para a igreja, já não quer mais servir a Deus, já Deus não presta mais, as coisas de Deus já não prestam, as coisas não funcionam dessa forma. Todos nós passamos pela prova. Quando nós nos convertemos, nós precisamos nos limpar das coisas do Egito. Porque o povo, ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. O Egito estava dentro deles. Então aquilo que eles poderiam fazer em poucos meses, levou 40 anos. Eu estive ali no Egito, saímos de Cairo, pegamos as estradas, fomos até o Monte Sinai, do Monte Sinai fomos passamos pelo Mar Vermelho, fomos ao Monte Sinai e percorremos tudo aquilo ali. Ali é longe, nós fizemos num período de 10 e um pouco mais do que 10 horas, porque estávamos de ônibus. E também ali a estrada era muito boa, a avenida muito boa, que atravessa todo o deserto. Mas naquela época não tinha. Mas que eles levassem 3 meses para chegar até a terra prometida, ou 3 meses e pouco, porque havia criança, havia gado, então eles tinham que andar no passo do gado. Se demorasse esse tempo, eles estariam no lucro. Mas eles eram tão obstinados, o coração tão endurecido, eles levaram 40 anos no deserto. Por causa da dureza do coração deles. Poderiam ter levado poucos meses. Mas Deus estava ali limpando eles. Todos nós, quando nós saímos do mundo, do Egito, nós passamos pelo deserto, é para Deus trabalhar na nossa vida, para o nosso caráter ser trabalhado, a nossa personalidade, porque nós temos uma personalidade forte. Então tudo isso precisa ser trabalhado. E esse povo, ele estava ali passando por essa prova porque precisavam ser trabalhados. E houve aquele grande alvoroço. Queriam apedrejar Moisés, Josué e Caleb também. E Deus, observando toda aquela cena, apareceu na tenda da congregação, se manifestou para Moisés. E quando Deus se manifestava, o povo ficava todos atemorizados. Eles recuavam. Mas era só quando Deus se manifestava. Quando Deus não se manifestava, o povo já voltava atrás. Ele era um povo inconstante. E um dos gigantes que vai cair por terra é esse gigante da murmuração. Que Deus levantou Moisés como um líder. E naquela hora Deus queria matar todos que estavam ali. Deus queria exterminar com todos. Só ia escapar Josué, Caleb e Moisés. Mas Moisés intercedeu pelaquele povo perante o Senhor. E o Senhor então ouviu a intercessão de Moisés. E Deus disse então que não iria matar. Mas aquele povo já estava condenado por Deus. Que nós não estejamos já condenados por Deus. Que nós venhamos olhar para nós e ver aquilo que realmente tem agradado ao Senhor ou que tem entristecido o coração do Senhor. Porque para nós conquistar a terra, nós precisamos agradar a Deus. Essa conquista pode ser no lado espiritual quanto material. Porque nós estamos numa caminhada nesse deserto, nos preparando também para conquistar a Canaã celestial. E para nós entrar nessa Canaã celestial, nós precisamos agradar os olhos de Deus. E Deus vai nos dar vitória se assim nós agradarmos, como ele falou, ali Josué falou para o povo. Se tão somente vocês agradar os olhos de Deus, Deus nos dará esta terra. Aonde fala aqui no capítulo 14 e no versículo 9. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra. Porquanto, se eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais.
Eu recordo falando sobre a murmuração, que é um gigante que precisa cair por terra, no nome do Senhor Jesus. Assim, no começo da minha caminhada de fé, eu estava comentando com uma irmã a respeito de uma dirigente do círculo de oração. E comecei então a questionar, colocar alguns pontos ali que eu não achava certo. E ela também botou alguns pontos e a gente ali ficou falando e quase passou uma tarde nós falando. E na verdade era murmuração. Porque a gente pensa que não, estamos só comentando. Não, é murmuração. E quando chegou na igreja, à noite, era um culto de ceia, dobrei os meus joelhos, fui orar. Ali no começo do culto, levantou com louvor. E eu comecei então a prestar atenção naquilo que o pastor estava falando. E o pastor falou sobre a murmuração. Já de início, ele disse: você que tem murmurado contra a sua irmã, isso é como um câncer que tem corroído ela e está te corroendo também. Quando ele falou aquilo, era Deus falando na boca dele. Eu clamei: misericórdia, Deus, tem misericórdia de mim. Eu fiquei o culto todo clamando, pedindo misericórdia e perdão pelos meus pecados, porque eu havia pecado contra ela e contra o Senhor. E o Senhor me perdoou. E tenho vigiado para não cair nessa armadilha de Satanás, porque é uma armadilha. A gente pensa que é um comentário, mas na verdade é murmuração. O Senhor levantou e o Senhor quem tira. Foi o Senhor que colocou, o Senhor quem tira. Ele conhece a cada um. Não precisa nós estar falando ou colocando alguns pontos ou entregando alguém. Não, o Senhor sabe todas as coisas. E esse daí é um gigante que precisa cair por terra no nome do Senhor Jesus das nossas vidas. E outros gigantes também são aqueles que estão em volta de nós, que muitas das vezes se levantam, é um parente, é da família, é no trabalho, se levantam, estamos passando por um processo, por uma situação, estamos na prova e se levantam contra as nossas vidas. Eu recordo também que uma das minhas filhas chegou para mim e disse assim, quando eu estava naquele processo, alguns anos atrás, ainda ela era uma adolescente, mas o inimigo usava para me ver triste, abatida, derrotada, e dizia: até quando que a mãe vai ficar desse jeito? Aí eu disse assim: Deus vai entrar e vai agir, porque não acontece nada aqui em casa, não acontece nada na vida do pai. Quanto mais a mãe ora, mais a situação se complica, mais as coisas ficam difíceis. Deus não está nem aí para nós. Eu disse assim: o meu Redentor vive e por certo se levantará em meu favor, como disse Jó. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É isso que a gente tem que fazer, usar a palavra, porque se levantam quando a gente está enfermo, porque essa enfermidade não tem cura, não tem jeito, vai morrer, ou o filho está nas drogas, é porque não tem jeito, ele não tem mais jeito, essa situação não tem jeito sim, porque Deus é poderoso para operar milagre, Deus é poderoso para curar, para libertar, para arrancar das drogas, para tirar da prostituição. Deus é poderoso para abrir porta onde não tem porta, porque esse é o Deus que nós servimos, o Todo-Poderoso. Se levanta muitos espias na nossa vida, muitos espias com relatórios negativos, dizendo que não vai dar, que não vai dar certo, que não adianta tentar. Não, vai dar certo sim, no nome do Senhor Jesus. Quanto mais perto está da vitória, mais Satanás se levanta. E ele se levanta para cair. Esse gigante se levanta para cair, no nome do Senhor Jesus. E ali então os filhos de Israel, quando viram que Deus havia falado a Moisés, eles ficaram temerosos. Voltaram atrás e disseram:
Agora nós vamos então guerrear. Moisés disse, ainda não é hora, não é tempo. Eles pegaram e não obedeceram à voz do seu líder e foram para a guerra. E chegaram lá, aqueles que foram para a batalha morreram ali mesmo, ficaram por ali mesmo, pelo pecado da desobediência, porque tudo há um tempo determinado por Deus nas nossas vidas. Deus, Ele é fiel para cumprir o que tem nos prometido, mas é no tempo do Senhor. É na hora certa que vamos conseguir aquilo que desejamos, mas precisamos agradar ao Senhor. Eu quero orar por você. Meu Deus e Pai, diante da Tua presença, nos encontramos, Senhor. Apliquei, Senhor, essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Que essa palavra venha achar guarida em cada coração, que o Senhor venha trabalhar segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que cada um venha se colocar na posição que o Senhor deseja, não olhando para o mundo, não olhando para o Egito, mas, Senhor, deixando Deus trabalhar, o Senhor trabalhar nas suas vidas, moldando, Senhor, aquilo que precisa ser moldado, entrando na forma que o Senhor tem feito para cada um deles, Senhor, tendo maturidade espiritual. Senhor, eu determino a bênção, a vitória. Senhor, se tão somente eles entrarem na Tua vontade, eles conquistarão aquilo que o Senhor tem para suas vidas. Tanto, Senhor, na eternidade, quanto nesta vida. Porque o Senhor tem o melhor da terra para nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu determino a bênção e a vitória. Que cada um conquista aquilo que precisam, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Receba a Tua bênção, a Tua vitória, pelo Senhor Jesus Cristo. E um bom final de semana.